Nunca fui do tipo que escolhia onde cair. A vida me empurrava e eu aceitava a direção com o rosto virado para o vento. Foi assim que fui parar na pensão Santa Gertrudes, uma casa enorme de paredes emboloradas, janelas sempre semicerradas e um cheiro constante de coisa úmida e guardada. Não era minha primeira escolha. Na verdade, nem era uma escolha. Era o único lugar que aceitou me alugar um quarto com o pouco que eu tinha no bolso. A dona era uma senhora magra e encolhida, chamada Dona Eugênia, sempre vestida de preto com um xale amarelado cobrindo os ombros e os cabelos presos num coque firme. Ela me olhou com olhos pequenos e fundos, como se já soubesse de algo que eu não sabia. O quarto 7 está livre, ela disse, entregando a chave de metal opaco gasta nas bordas. Algum problema com os outros? Perguntei por curiosidade, olhando para o corredor escuro ao lado da recepção. Ela hesitou. Sua voz saiu mais baixa. Evito alugar o quarto 9. Só isso. Achei estranho, mas não o suficiente para insistir. Subi a escada com meus pertences, uma mala velha e uma sacola com comida enlatada, e encontrei meu quarto no fim do corredor. O chão de madeira rangia a cada passo. A luz tremia. Os papéis de parede se descascavam com o tempo, revelando marcas antigas, manchas de umidade e até arranhões em alguns pontos. O quarto 7 era modesto, com uma cama de ferro, uma cômoda, com espelho rachado e uma janela com vista para um pátio tomado pelo mato. Mas era limpo, ou pelo menos limpo o suficiente, e silencioso. Demorei 2 dias para perceber que o quarto ao lado, o tal número 9, não era apenas evitado, era selado. A fechadura estava enferrujada, coberta com um pequeno cadeado de bronze. A porta tinha marcas de ter sido trancada mais de uma vez. E mesmo assim, de madrugada, eu podia jurar que ouvia passos atrás dela. Não passos normais. Eram lentos, quase cuidadosos, como se a coisa que se movia lá dentro tivesse consciência de que não deveria fazer barulho. Às vezes vinham acompanhados de arranhões, como unhas em madeira. Na quarta noite acordei com uma sensação de peso no peito. O ar do quarto estava denso, a janela fechada, mas o frio me arrepiava até a espinha. Levantei e abri a porta, para o corredor. Estava escuro, exceto por uma fresta de luz, vindo por baixo da porta do quarto 9. A luz oscilava como uma vela, e alguém sussurrava lá dentro. Os sussurros pareciam flutuar por entre as frestas da porta. Não diziam palavras reconhecíveis. Era como se alguém tentasse formar sílabas, com uma língua esquecida, um som quase úmido e irregular arrastado. Fiquei ali parado por alguns segundos, preso entre o impulso de correr de volta para o quarto ou encostar o ouvido na madeira e ouvir mais de perto. Dei um passo, 2. Quando fiquei a poucos centímetros da porta, o sussurro cessou. Imediatamente. E o que veio a seguir foi muito pior. 3 batidas, rápidas do outro lado, secas, exatas, como se estivessem esperando por mim. Dei um pulo para trás, tropecei nos próprios pés e caí sentado no carpete áspero. Fiquei ali olhando fixamente para a porta do quarto 9, que agora estava completamente escura novamente. A luz desaparecera sem aviso, sem ruído. Tudo tinha voltado ao silêncio absoluto. Voltei para meu quarto e tranquei a porta, empurrando a cômoda contra ela. Na manhã seguinte, desci para o café, tentando fingir que nada tinha acontecido. Havia outros moradores na pensão, mas poucos falavam. Um homem grisalho que lia o jornal em silêncio, uma mulher idosa que mexia seu chá sem parar, e 2 jovens de expressão tão vazia quanto os retratos nas paredes desbotadas. Tentei puxar assunto com Dona Eugênia. Tem alguém no quarto 9? Perguntei. Ela parou de passar o pano em uma xícara e respondeu sem me olhar. Não. Então, por que ouvi passos lá dentro ontem à noite? E luz. Alguém está entrando lá? Às vezes, o que ficou preso ali tenta sair. Ela murmurou. Eu ri. Achei que fosse uma tentativa macabra de humor, mas ela não riu de volta. A partir daquela noite, o quarto 9 se tornou uma presença. Não uma porta fechada no fim do corredor,
mas algo que parecia respirar do outro lado da parede. Comecei a perceber a pintura se descascando mais rápido, uma infiltração escorrendo por baixo da porta, mesmo nos dias secos. E o som? O som mudou. Não era mais apenas passos ou sussurros. Alguém chorava. Era um choro preso, abafado, como se alguém estivesse sufocando com as próprias lágrimas. E mesmo assim, vinha com uma força que invadia meu quarto, como se os gritos silenciosos fossem empurrados por dentro das frestas da parede. Na sexta noite, sonhei com a porta do quarto 9 aberta. Dentro, havia apenas uma cadeira de balanço, e alguém sentado nela de costas para mim. O corpo magro e encurvado, cabelos ralos, pele acinzentada. Quando me aproximei, ele virou lentamente a cabeça, não com o pescoço, mas com todo o tronco, e sorriu. Mas o sorriso não tinha fim. Era um rasgo na carne, um corte profundo, como se o rosto tivesse sido moldado para sorrir até sangrar. Acordei gritando, e no escuro, juro por tudo o que é mais sagrado, ouvi a cadeira de balanço ranger no quarto ao lado, como se o inquilino do quarto 9 estivesse me esperando. Passei os 2 dias seguintes sem dormir direito. Andava pela pensão como um zumbi, com os olhos vermelhos e a mente latejando. A cada hora, sentia como se algo estivesse me observando. Quando lavava o rosto, jurava ver um vulto parado ao fundo do espelho. Quando descia a escada, sentia uma presença atrás de mim quase tocando minha nuca. O quarto 9 parecia estar vivo. Na madrugada do 8º dia, acordei com a sensação de que havia alguém dentro do meu quarto. O ar estava mais pesado, com cheiro de mofo e ferro enferrujado. Meus olhos foram direto para a maçaneta da porta. Ela girava sozinha, sem barulho, sem vento. Só girava, lentamente, como se alguém do outro lado estivesse tentando entrar. Levantei em um impulso, empurrei a cômoda de volta contra a porta. E do outro lado, bem próximo, ouvi aquilo de novo. 3 batidas. Secas. Fortes. Mas não na porta. No espelho do armário. Virei, a cabeça em um estalo. O espelho agora estava embaçado como se alguém tivesse respirado ali de muito perto. E no centro dele havia uma marca de mão. Uma mão comprida, de dedos tortos, impressa do lado de dentro. Eu morava sozinho. E aquela não era a minha mão. Corri escada abaixo sem camisa, com os pés descalços. Dona Eugênia apareceu na entrada da cozinha, como se já estivesse me esperando. Não demonstrou surpresa. Não perguntou nada. Apenas apontou para a cadeira, à frente dela. Aconteceu, não foi? O quê? O que tem naquele quarto, Dona Eugênia? Ela suspirou fundo e tirou do bolso do avental uma chave. Era antiga, enferrujada, e parecia ter passado décadas esquecida. O quarto 9 foi lacrado em 1987. Um rapaz alugou-o por 2 semanas. Ninguém mais o viu. Quando o encontraram, ele estava na cadeira de balanço, sorrindo daquele jeito que você viu. Sua voz tremeu. Só que ele já estava morto há dias. O cheiro, a pele, já não era mais dele. Aquela coisa vestia o corpo como se fosse uma roupa. Aquela coisa, ele deixou um diário. Escrevia que o espelho do quarto mostrava coisas do futuro, mas que o reflexo começou a falar com ele. Disse que o verdadeiro inquilino não era ele, e que o espelho era uma porta. Ele parou de sair do quarto. No fim, só se ouvia a cadeira rangendo. De madrugada. Eu estava trêmulo, minhas mãos suadas, a visão turva. Mas então, por que não selam o quarto de vez? Por que deixar ele ali, aberto? Ela me encarou com uma expressão que ainda me arrepia. Porque o que está lá dentro não quer sair. Ele quer que alguém entre. Voltei para o quarto e fiquei encarando a parede dividida com o 9. Naquela noite, não houve sussurros, nem passos. Só silêncio. Até que às 3h13 da manhã, exatamente esse horário, a porta do quarto 9 se abriu sozinha. Eu ouvi. O rangido foi seco e comprido como o som de um sarcófago sendo violado.
A luz do corredor se acendeu por um segundo e se apagou. E por um instante, apenas um instante, ouvi alguém andando lentamente em direção ao meu quarto, com passos que pareciam não terminar nunca. Naquela madrugada, algo se quebrou dentro de mim. Fiquei paralisado na cama, observando a fresta da porta. A luz do corredor permanecia apagada, mas eu via sombras movendo-se ali. Não era uma silhueta única. Eram várias. Como se o próprio ar tremesse e tomasse forma. Me levantei tremendo e caminhei até a porta. Encostei o ouvido na madeira. Nada. Até que um sussurro escapou da outra ponta. Você já está aqui há tempo demais. Me afastei. Olhei em volta, tonto. As paredes do meu quarto pareciam mais velhas, cobertas de rachaduras que eu juro que não estavam lá antes. A cadeira no canto agora era de balanço. Eu não tinha uma cadeira de balanço. E ela rangia sozinha, como se alguém invisível estivesse sentado ali. Fui até o espelho do armário. E pela primeira vez, ele refletia outra coisa, além do quarto. Refletia o quarto 9. Do outro lado, o mesmo cômodo, mas com detalhes sutilmente diferentes. Mais escuro, mais mofado. E havia alguém ali, sentado na cama, de costas, os ombros curvados, a cabeça pendendo para o lado. Ele se levantou. Cada movimento seu era incorreto, como se os ossos não se movessem direito dentro da pele. Se virou lentamente, e eu vi o rosto. Era eu, ou quase, pálido, olhos fundos, pupilas dilatadas, um sorriso forçado, esticado demais, como o de uma máscara mal feita. Ele ergueu a mão. E do lado de cá, meu braço se levantou junto, contra a minha vontade. Eu estava perdendo o controle. Tentei gritar, mas a voz não saía. Tentei correr, mas as pernas vacilavam. A imagem no espelho se aproximou. Deu 3 batidas leves no vidro. Toque, toque, toque. E naquele instante, o espelho rachou, como se quisesse se abrir. Do outro lado, a versão de mim sorriu ainda mais, revelando dentes que não pareciam humanos, e disse: Você me deixou entrar. Agora, é sua vez. O quarto se apagou por completo. A sensação de queda foi imediata, como se o chão tivesse desaparecido. E então, nada. Acordei horas depois no corredor, próximo à porta do quarto 9. Dona Eugênia estava ajoelhada ao meu lado com uma expressão apática. Ao me ver, suspirou aliviada, ou pelo menos tentou parecer aliviada. Achei que não fosse voltar. Disse com um tremor na voz. Olhei em volta. O sol já nascia lá fora. O corredor parecia mais limpo, mais novo. E a porta do quarto 9 estava fechada, com tábuas cruzadas e uma corrente velha. Mas no canto da porta havia um espelho pequeno. E nele, por um instante, juro que vi alguém se movendo lá dentro, vestido como eu, com o mesmo olhar, mas sorrindo com aquele sorriso errado. O inquilino do quarto que nunca foi alugado mergulha nas profundezas da identidade, da presença e do tempo enclausurado. Mais do que uma entidade assombrando um quarto, é a ideia de que certas portas não guardam apenas espaços, guardam versões de nós mesmos que jamais deveriam ser libertas. Esse conto também ecoa a pergunta: e se o espelho não refletisse? O que somos, mas aquilo que pode nos substituir? Nunca se sabe o que uma parede esconde, principalmente quando já era habitada muito antes de você chegar. E o mais inquietante é que o quarto continua lá, fechado, esperando o próximo. Tudo começou quando decidi passar alguns dias em uma casa antiga que minha família havia herdado. Era um lugar isolado, cercado por árvores altas e longe de qualquer vizinhança. Eu queria apenas paz e tranquilidade, mas o que encontrei ali mudou minha vida para sempre. Cheguei à casa ao entardecer quando o sol começava a se esconder atrás das montanhas.
Havia algo peculiar no ar. Um silêncio profundo, como se os próprios animais estivessem se escondendo. As paredes eram desgastadas pelo tempo, e as janelas estavam cobertas de poeira. Parecia abandonada há anos, mas havia algo estranho. A porta da frente estava entreaberta. Empurrei a porta lentamente, esperando encontrar um interior empoeirado e vazio, mas algo me chamou a atenção imediatamente. No chão da sala, havia marcas recentes, como se alguém tivesse arrastado móveis ou caminhado por ali há pouco tempo. Convencido de que poderia haver intrusos, explorei cada cômodo, mas não havia ninguém lá. Decidi ficar mesmo assim. Arrumei minhas coisas e comecei a explorar a casa, tentando me familiarizar com o lugar. Mas então, comecei a notar algo estranho. Naquela noite, enquanto eu estava sentado na sala lendo um livro, ouvi algo que me deixou paralisado. Era um sussurro baixo, quase imperceptível, vindo de algum lugar dentro da casa. Congelei, tentando identificar a origem do som. Levantei-me rapidamente e olhei ao redor, mas não havia ninguém lá. Voltei a me sentar, convencido de que era apenas o vento ou talvez o ranger de uma casa antiga. Mas então, os sussurros continuaram. Eles pareciam vir das paredes, do teto, até mesmo do chão. Tentei ignorá-los, voltando minha atenção para o livro, mas eles ficaram mais insistentes, como se estivessem tentando me atrair para algum lugar. Finalmente, levantei-me e fui verificar a casa. Todas as portas e janelas estavam trancadas, como eu havia deixado antes de começar a ler. Mas algo estava diferente. No espelho do corredor, vi minha própria imagem, mas ela parecia distorcida, como se estivesse sendo observada por algo invisível. Nos dias seguintes, os sussurros ficaram mais altos e constantes. Eles só apareciam quando eu estava sozinho, como se soubessem exatamente quando eu não tinha ninguém por perto para me proteger. Às vezes eram apenas murmúrios ininteligíveis. Outras vezes diziam frases claras: "Você não deveria estar aqui. Ela ainda está dentro. Venha nos encontrar." Comecei a evitar ficar sozinho na casa, convidando amigos para passar o tempo, comigo ou indo a cafés e bibliotecas para trabalhar. Mas isso não resolveu o problema. Os sussurros continuaram, mesmo em lugares públicos. Era como se eles estivessem dentro da minha cabeça, independentemente de onde eu estivesse. Uma noite, enquanto caminhava pelos corredores da casa, ouvi algo ainda mais assustador. Uma voz clara e distinta veio de trás de mim. "Estamos esperando." Girei, rapidamente, mas não havia ninguém lá. As ruas estavam completamente vazias, iluminadas apenas pelos postes de luz. Voltei para casa correndo, convencido de que estava começando a enlouquecer. Decidi investigar o que estava acontecendo. Pesquisei sobre fenômenos sobrenaturais e encontrei relatos de pessoas que afirmavam ter experiências semelhantes. Elas mencionavam algo chamado a entidade da casa, uma força maligna que habitava lugares abandonados e se alimentava da solidão humana. Diziam que, quando alguém entrava em uma dessas casas, a entidade começava a chamá-lo, tentando atrair sua alma para um lugar do qual não havia retorno. Segundo os relatos, a única maneira de escapar era nunca ficar completamente sozinho. Mas isso era impossível. Todos nós temos momentos em que estamos isolados, mesmo que por alguns minutos. Então algo ainda mais terrível aconteceu. Uma noite, enquanto dormia, fui acordado por um som agudo vindo do canto do quarto. Era como unhas arranhando o vidro, mas mais alto, mais insistente. Acendi a luz e vi algo que me deixou paralisado. Havia uma figura encapuzada parada ao pé da minha cama. Seu rosto estava coberto por sombras, mas seus olhos brilhavam como brasas. Ela inclinou-se sobre mim e sussurrou: "Você não pode fugir." Antes que pudesse reagir, ela desapareceu, deixando apenas um frio intenso no ar. Corri para o quarto de hóspedes e tranquei a porta, mas os sons continuaram, ecoando pela casa como se estivessem vindo de todos os lados. Pesquisei mais sobre a entidade e descobri algo ainda mais assustador. Ela não era apenas uma entidade isolada. Era parte de um grupo de seres que vagavam entre os vivos, buscando almas solitárias para consumir. Eles sabiam exatamente quando você estava vulnerável, quando ninguém poderia te ouvir gritar. Finalmente encontrei uma maneira de detê-los.
Um ritual antigo exigia que eu criasse um elo humano, uma conexão física com outra pessoa durante o momento em que a entidade tentasse me levar. Isso significava que eu precisaria de alguém, confiável ao meu lado, disposto a enfrentar o desconhecido comigo. Chamei minha melhor amiga Clara para me ajudar. Expliquei tudo o que estava acontecendo e, embora ela estivesse assustada, concordou em ficar comigo. Preparamos o ritual, seguindo instruções encontradas em um livro antigo. Desenhamos símbolos de proteção no chão e acendemos velas em um círculo ao nosso redor. À meia-noite, os sussurros começaram novamente. Desta vez, eram mais altos, mais agressivos. As figuras encapuzadas surgiram ao redor do círculo, tentando atravessar as barreiras de luz. Clara segurou minha mão com força e repetimos as palavras do ritual. Vocês não podem nos tocar, estamos juntos. As figuras gritaram, suas formas distorcidas tremendo como fumaça. Elas começaram a se dissolver, mas então algo terrível aconteceu. Uma das figuras conseguiu atravessar o círculo e agarrou Clara. Ela gritou tentando se soltar, mas a entidade a puxou para fora do círculo. Corri para ajudá-la, mas era tarde demais. Clara desapareceu na escuridão, deixando apenas um eco distante de sua voz chamando meu nome. Desde aquela noite, sei que a entidade ainda está lá, esperando. Ela sabe que estou sozinho novamente. Às vezes ouço os sussurros de Clara como se ela estivesse tentando me avisar. Outras vezes vejo as figuras encapuzadas nas sombras, observando-me como predadores. Se você sentir algo chamando seu nome no silêncio, não ignore. Não importa o quão curioso você seja, não importa o quão seguro você se sinta, ela ainda está dentro. Eu aceitei o trabalho sem pensar muito. O pagamento era acima da média. O turno noturno encaixava perfeitamente com minha rotina e me garantiram que era tranquilo. Só algumas rondas por corredores silenciosos de um hospital quase desativado no interior do estado. Chamava-se Hospital Psiquiátrico São Gabriel e ficava no alto de uma colina, escondido por árvores grossas e quase sempre envolto por uma névoa permanente. O lugar funcionava com capacidade mínima, atendendo poucos pacientes e mantendo apenas algumas alas ativas. Na entrevista, o administrador, um homem idoso chamado Dr. Messias, fez questão de repetir algumas instruções básicas. Entre elas a mais enfática. Você pode circular pelas alas A, B e C, fazer rondas, verificar as luzes, escutar os rádios portáteis, mas jamais vá até a ala D. Ela está desativada há mais de 20 anos, trancada por um motivo. Entendido? Assenti, é claro. E na primeira noite obedeci. As luzes piscavam em alguns pontos do corredor principal, mas nada demais. As paredes tinham aquele branco encardido típico de prédios antigos, e o cheiro era uma mistura de desinfetante velho com poeira estagnada. Alguns pacientes murmuravam em seus quartos, outros apenas encaravam o teto. Meus passos ecoavam de forma inquietante pelos corredores vazios. Nada de novo para quem já trabalhou em segurança antes, mas foi na segunda noite que comecei a notar coisas. Primeiro, foram os sons, não murmúrios. Eu sabia diferenciar isso. Eram arranhões, como unhas sendo passadas por dentro da parede. Pareciam vir de um ponto específico, sempre ao fundo do corredor da ala C, onde uma antiga porta de aço, enferrujada, permanecia trancada com uma corrente grossa e um cadeado enorme. Acima da porta, em letras apagadas, lia-se D. A ala D. Parei diante dela por longos minutos. A sensação era de que algo do outro lado se movimentava, como se aquela parede, ou o que quer que estivesse por trás, respirasse devagar. E o mais perturbador era que, por mais que o lugar estivesse mergulhado em penumbra, eu tinha a sensação de ver sombras andando dentro da fresta inferior da porta, como pés descalços, se aproximando e recuando. Lentamente. Como se me estudassem. Na manhã seguinte, tentei comentar com a enfermeira que fazia o plantão diurno, Dona Elvira, uma senhora sisuda que sempre andava com um terço nas mãos.
Ouvi barulhos vindo da ala D. Comentei. Tem alguém lá dentro? Ela parou de andar. Apertou o terço. E disse. Não tem ninguém ali. Não mais. E se ouvir de novo, reze. Reze e vá embora. Na terceira noite, eu já estava obcecado. Levei comigo uma lanterna, mesmo que as luzes estivessem funcionando. Aproximei-me da porta da ala D novamente. Os arranhões tinham parado, mas em troca ouvi um choro. Vinha do fundo do corredor escuro. Um choro fino, infantil, abafado. Soava como uma criança encolhida atrás da porta. E pela primeira vez, senti algo que não conseguia explicar. Uma mistura de pena e atração. Como se alguma coisa naquela porta quisesse que eu me aproximasse mais. Que eu abrisse, que eu a libertasse. E então vi aquilo. No chão, bem diante da porta da ala D, estava uma chave, enferrujada, pequena, e ainda úmida, como se tivesse acabado de ser cuspida para fora da fechadura. Tive certeza de que ela não estava ali nas noites anteriores, e mesmo assim, ali estava. Peguei a chave. Ela era mais fria que o chão gelado, e pesava, como se fosse feita de chumbo. Senti meus dedos formigarem ao tocá-la. Na mesma hora, um estalo soou dentro da minha cabeça, como se algo se abrisse dentro de mim. Era a chave da porta DE a cada segundo que eu a segurava. A vontade de usá-la crescia. Fiquei ali parado, com a chave na mão e os olhos fixos na porta de metal enferrujado. A garganta secava, e meu coração batia devagar, pesado, como se estivesse batendo do lado de fora do meu corpo. Era insano. Eu sabia disso. Nada me obrigava a abrir aquela porta. Pelo contrário, tudo me mandava esquecer que ela existia. Mas era como se algo, lá dentro, me conhecesse, me esperasse. Como se eu tivesse sido chamado desde o primeiro dia em que pisei ali. Você já aceitou isso, não foi? Murmurou algo dentro de mim, como um pensamento que não parecia meu. Respirei fundo e me abaixei. Coloquei a chave na fechadura. O metal gemeu como se tivesse sido acordado de um sono muito antigo. Girei devagar, hesitante. Clique. A tranca cedeu com facilidade, quase como se a porta tivesse se destrancado sozinha. Quando empurrei, ela se abriu apenas alguns centímetros, o suficiente para que um vento gelado e denso escapasse de dentro. Não era ar comum. Tinha cheiro de algo estagnado, como papel queimado, mofo antigo e um leve fundo metálico, como sangue seco. A escuridão do interior da ala D parecia mais densa que o normal. Mesmo com a lanterna apontada, a luz não atravessava, mais de 2 metros. Tudo parecia engolido por uma névoa interna, como se a própria realidade ali dentro estivesse corrompida. Dei 2 passos. O chão era irregular. Havia azulejos quebrados, marcas escuras nas paredes, como se algo tivesse sido arrastado ao longo do corredor. O silêncio era absoluto, exceto pelo meu próprio respirar. E então, mais à frente, vi a primeira porta aberta. Ela rangia suavemente, indo e voltando como se alguém tivesse acabado de passar por ali. Tem alguém aí? Minha voz saiu mais baixa do que eu queria. Nenhuma resposta. Me aproximei da porta e vi que era um antigo quarto de contenção. Pequeno, com a cama de ferro enferrujada presa ao chão e as paredes cobertas por inscrições riscadas com algum objeto pontiagudo. Pareciam frases repetidas obsessivamente gravadas com unhas ou algo pior. Me aproximei da parede. Li uma das frases. Ele está em todos os lugares onde o tempo parou. Logo abaixo outra. Quem olha para ele se esquece de quem é. Senti um arrepio subir pela espinha. E nesse instante, a luz da lanterna falhou por um segundo. Quando voltou, percebi, na parte de trás da porta do quarto, uma marca que, antes não estava ali. Era uma mão. Umidade. Como se alguém tivesse encostado ali há poucos instantes. Voltei apressado para o corredor, mas ele já não parecia mais o mesmo. Algo havia mudado. Os azulejos agora estavam rachados de maneira diferente. As lâmpadas no teto, antes apagadas,
Pulsavam em uma frequência irregular como um código, e no fim do corredor eu juro que vi uma silhueta sentada, estava de costas, imóvel. Pensei em voltar, em correr. Mas algo me manteve ali. Não era curiosidade nem coragem. Era algo como obrigação. Me aproximei. Os passos ecoavam, mais do que deveriam. E quando cheguei perto o bastante para distinguir as formas, percebi que a figura sentada não tinha rosto. Era um corpo, sim. Usava roupas antigas, como um paciente de décadas atrás. Mas o rosto era apenas uma massa lisa, pálida, como cera derretida. E ainda assim, eu sabia que ele me encarava. Quem é você? O corpo moveu lentamente o que deveria ser a cabeça, como se ouvisse, e um sussurro ecoou por todo o corredor, vindo de todos os lados ao mesmo tempo. Você já me viu antes, só não lembra. Na mesma hora, a luz da lanterna a apagou de vez. E tudo ficou preto. A escuridão era total. Não uma ausência comum de luz, mas algo mais denso. Como se aquilo que me envolvia fosse feito de uma matéria diferente, uma escuridão consciente, que respirava e se encolhia em volta de mim. Tentei ligar a lanterna, novamente, mas nada. Bati no corpo dela, sacudi com força até que finalmente uma luz fraca piscou. Não o suficiente para enxergar mais de alguns palmos, mas o bastante para revelar que a figura sentada havia desaparecido. Mas ela não foi. Embora eu sentia. Havia uma presença atrás de mim. Aquela sensação inconfundível de estar sendo observado. Quente, quase palpável, como um sopro no cangote. Não me virei. Eu sabia que, seja lá o que estivesse ali comigo, não queria ser visto diretamente. Avancei, corredor adentro, os ombros tensos, as mãos tremendo. Cada porta ao longo do caminho agora tinha alguma marca. Algumas estavam entreabertas, revelando interiores distorcidos. Camas suspensas no teto, janelas que davam para paredes sólidas, espelhos trincados que refletiam movimentos que não aconteciam ali fora. A realidade parecia estar se desmontando, aos poucos. E foi então que vi a segunda porta trancada. Diferente da primeira, essa era mais recente, mais sólida, como se tivesse sido colocada ali depois que o hospital foi abandonado. Mas o que me chamou a atenção mesmo foi o que havia escrito com tinta vermelha, ou o que eu esperava que fosse tinta, do lado de fora. A verdade começa aqui, mas não volte a ser quem você era. Eu não entendia, mas as palavras tocaram algo profundo dentro de mim. Uma parte antiga, como se evocassem lembranças de algo que não vivi conscientemente. A chave do molho que o enfermeiro me entregou tinha outro número gravado. 139. Testei, na tranca. Girou. Clique, a porta se abriu com um estalo seco e rangido metálico. O ar ali dentro era mais gelado que nos outros cômodos. Senti cheiro de éter, ferro e papel queimado. Era uma antiga sala de observação com vidro espelhado e equipamentos arcaicos. Fichas espalhadas, cadeiras viradas, uma maca no centro do cômodo. E pendurado na parede, um relógio parado, marcando 3h17, e foi então que percebi. Todos os relógios que eu tinha visto desde que entrei ali, todos, estavam parados na mesma hora, 17. No canto da sala, em cima de uma bancada coberta de pó, havia uma pasta de arquivos. Peguei-a, com cuidado. O nome estampado na frente me paralisou. Meu nome, abri. As folhas estavam amarelas, mas legíveis. Havia relatórios médicos, desenhos, e então, páginas com meu rosto impresso. Fotografias em preto e branco. Algumas mostrando-me preso à maca, da sala onde eu estava agora. Outras olhando fixamente para uma câmera. Assinaturas de psiquiatras. Avaliações. Observações como: paciente insiste que nunca foi admitido. Manifesta lucidez, mas não reconhece datas nem registros. Relatos de presenças no corredor D persistem. Coincidência ou padrão recorrente entre pacientes com o mesmo histórico? Evitar acesso à sala trancada. Evento de 1973 jamais explicado. Meu corpo congelou.
Cada célula parecia em alerta, a respiração descompassada. Aquilo não podia ser real. Eu nunca estive internado, nunca fui paciente ali. Mas algo dentro de mim começava a lembrar. E naquele instante atrás de mim, ouvi a porta se fechando devagar. Toque. Me virei num pulo. Estava trancada, e refletido no vidro espelhado à frente, algo atrás de mim se movia. O vidro espelhado à minha frente, opaco e trincado, começou a suar por dentro, como se algo ali dentro respirasse. No reflexo turvo, eu via meu corpo, parado, tremendo, e algo a mais, uma figura encapuzada, de pé atrás de mim. Não fazia som. Não tocava em mim. Mas sua presença era sufocante. E ainda assim, quando me virei bruscamente, nada estava ali. A sala estava vazia. Mas eu continuei me vendo no vidro. E continuei vendo ela lá. Como se o reflexo revelasse o que meus olhos não conseguiam encarar diretamente. Senti o estômago revirar. A náusea veio como uma onda. A sensação de que algo estava errado dentro de mim era mais forte do que qualquer ameaça externa. Abaixei os olhos para os documentos. Um envelope menor caiu da pasta e deslizou até meus pés. Dentro, havia um pequeno gravador de fita, antigo, mas ainda com uma etiqueta colada. Noite 6. Entrevista final. Apertei o botão play. O chiado tomou conta do ambiente. Uma voz masculina, calma, controlada, começou a falar. Paciente se recusa a reconhecer qualquer vínculo com os eventos da sala D. Ainda assim, apresenta conhecimento exato da disposição dos corredores e da sequência dos incidentes. Afirmou com convicção que a porta trancada ao final não leva a lugar algum real, mas sim ao que ele chamou de núcleo da culpa. Ao ser confrontado com seu histórico de admissão, reagiu com agressividade, negando inclusive que já tivera família, emprego ou nome. Disse apenas: "Eu sou o que restou." A fita continuava, mas eu pausei ali, porque do lado de fora da sala ouvi passos, arrastados, lentos. Eles não vinham pela entrada do corredor, mas pareciam vir de dentro das paredes, como se a própria arquitetura estivesse se movendo para me cercar. A lanterna falhava de novo, mas insisti. A luz piscou, e por um breve instante iluminou o espelho com mais força. A figura encapuzada estava mais próxima agora. E onde antes havia apenas um borrão, escuro, agora eu via meus próprios olhos refletidos naquele capuz. Mas não eram os meus olhos de agora. Eram mais velhos, gastos, sem brilho, como se eu olhasse para mim mesmo depois de anos preso ali dentro. Foi nesse momento que entendi. A entidade da ala D não era uma criatura. Era um reflexo, uma distorção de identidade. Era o que restava daqueles que entraram e nunca saíram. O hospital não apenas apagava você do mundo externo, ele desmontava sua memória, reorganizava suas verdades e reescrevia sua existência. Me afastei do vidro, tropeçando na maca. O gravador caiu, a fita se soltou e ficou rodando no chão vazia. Do outro lado da porta trancada, ouvia-se agora uma respiração, do tipo que carrega o peso de muitas vozes juntas. E então a maçaneta começou a girar, lentamente. Não me pergunte como, mas eu sabia que se eu visse o que havia do outro lado, eu também deixaria de ser quem sou. Corri até a pasta. Uma última ficha, presa na contracapa, tinha uma única palavra escrita com um marcador preto, em letras tremidas. Recomeço. Abaixo, um número. Sala D001. O primeiro ponto do corredor. O começo de tudo. Saí da sala, deixando a porta se fechando, atrás de mim, ainda ouvindo a respiração. E caminhei por entre paredes que pareciam respirar comigo, de volta ao início daquele corredor amaldiçoado, onde o tempo não existia mais. Voltar até a sala D001 foi como andar dentro de um sonho onde o chão muda de lugar a cada passo. As placas nas paredes não ajudavam mais. Algumas pareciam ter girado por conta própria, apontando direções impossíveis. Outras estavam cobertas de uma substância escura e pegajosa, como se o próprio hospital estivesse tentando esconder a lógica de sua estrutura. Mas os corredores
Esses pareciam me reconhecer. As luzes apagadas piscavam com breves estalos, revelando fragmentos do chão gasto, azulejos rachados e portas que se fechavam antes mesmo de eu alcançá-las. Quando finalmente encontrei a D001, percebi que ela nunca fora uma sala comum. A porta era feita de um metal que parecia escurecido por dentro. Havia uma inscrição entalhada na madeira acima da maçaneta, quase apagada pelo tempo. Aqui se começa o que jamais será terminado. Engoli seco. A porta rangeu ao ser aberta. Não havia tranca. Talvez nunca houvesse. Lá dentro a sala era muito menor do que as outras, como se o espaço tivesse sido comprimido. As paredes eram de pedra bruta, diferentes de tudo o que o hospital exibia. No centro, apenas uma cadeira, e sobre ela, uma camisa de força rasgada e coberta de números. Sentei, sem saber exatamente o porquê. Talvez por exaustão, talvez porque algo em mim já soubesse que era o único lugar onde eu ainda poderia entender algo. E foi ali que as memórias começaram a descer como uma avalanche silenciosa. Eu vi rostos. Rostos que eram meus. De outras épocas. De outros nomes. De pessoas que, por alguma razão que eu não conseguia alcançar, foram ficando para trás a cada visita a este corredor. E me vi ali, trancado na D001, dia após dia, ano após ano, negando tudo, tentando lembrar o que me trouxe até ali. Mas sempre havia alguém vindo investigar, sempre outro alguém curioso o suficiente para abrir a porta trancada no final. E toda vez, era como se a entidade se dividisse e ganhasse um novo reflexo. Eu não era o primeiro. Eu era o último de uma corrente. Ou talvez, o primeiro que ainda estava lúcido o suficiente para ver isso. A luz apagou por completo. E mesmo na escuridão, meus olhos se ajustaram a um novo tipo de visão, a das lembranças do lugar. Vi as figuras que passaram por mim. Homens, mulheres, jovens, idosos, funcionários, pacientes, curiosos, todos com o mesmo destino, todos terminando diante da porta trancada, ouvindo a respiração do outro lado, e por fim, se tornando a próxima silhueta a ser refletida nos vidros da sala de prontuários ou na janela da ala interditada. Eu me levantei. A camisa de força agora estava sobre mim. Mas eu não a vesti. Ela apenas estava lá. Como se fosse parte do que me tornei. A porta da D001 fechou-se com um baque seco atrás de mim. Não havia mais maçaneta pelo lado de dentro. Não havia mais som. Não havia mais saída. Só restava o eco da identidade que se desfazia. E antes de escurecer por completo, ouvi a gravação final sussurrada no escuro. A cada 7 ciclos, um novo entra. O nome se perde. A imagem se dissipa. A alma se esvazia. E tudo recomeça. O hospital foi demolido 2 meses depois. Mas relatos continuaram. Sobre uma construção que surgia nas noites mais abafadas do verão, onde antes havia apenas um terreno baldio, uma estrutura incompleta, com um corredor de azulejos brancos e uma porta no fim, sempre trancada, sempre respirando.